Bom, boa noite a todos. Estamos dando início ao terceiro encontro do projeto Quintas da TI e no Meet de hoje a gente vai falar sobre IPv6 e vai além um pouco dos conceitos apenas de endereçamento de bits e cálculos de rede. A gente vai passar um pouquinho mais. E para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Sena, eu sou o MCP em Windows 8 e Windows Server 2012 e Microsoft Student Partner aqui na Bahia. Tem o meu blog, o eduardosena.com.br, onde eu coloco é, tutoriais, dicas referente à plataforma de Windows Client e deployment de estações, e o meu Twitter, que é o Eduardo de Santos. Essa Esse Meet está sendo gravado, tá? E vai ser disponibilizado posteriormente no meu blog e no blog do Thiago Guiroto, né, que vai estar apresentando para vocês todo esse Meet. Eu vou estar aqui no back-end só dando um suporte para vocês. Thiago, é com você, cara. Obrigado, Eduardo. Então, pessoal, eu sou o Thiago Guiroto, tenho algumas certificações e faço parte do time de analistas da empresa CIE Paraná, e das quais me destaco o MCT, MCSE e sou o MTAC. E bastante conteúdo hoje, galera, então vamos dar início ao nosso webcast. Um pouquinho sobre IPv6, ok? Então vamos lá. Essa é a nossa agenda, conhecendo IPv6, endereçamento IPv6, um pouquinho sobre o prefixo, hosts e redes IPv6. Então nós já vimos no IPv4 o que é rede, o que é host, né? Então vamos ver um pouquinho também no IPv6. Vamos aprender a parte de transição, que é o ISATAP, 64, Teredo, ok? E eu vou fazer uma demo com vocês sobre o ISATAP. Então vamos lá. Aqui é só para a gente conhecer um pouquinho o IPv6, né? O IPv6, diferente do IPv4, ele tem um endereçamento com 128 bits. Nós temos mais de 341 decilhões de endereços possíveis para nós trabalharmos com IPv6, tanto para criar rede quanto para criar hosts. Nós temos 8 blocos. Cada bloco nós chamamos de duoctetos. Depois nós vamos ver o porquê desses duoctetos. Então são 8 blocos, e cada um desses 8 blocos é a soma de tudo, né? 128 bits. Então cada bloco, 16 bits. Ok? Todos os blocos são separados por um caractere, que seria o 2 pontos. Nós temos símbolos hexadecimais que vão de 0 a FFFF. Números decimais nós já sabemos que vai de 0 a 9, ok? Números hexadecimais começa 11, 12, 13, 14, 15. Então o F representa o número 15. Vocês vão ver que podemos abreviar, tá, o endereçamento IPv6 para facilitar a nossa visualização e o nosso trabalho do dia a dia. Então, só para vocês entenderem um pouquinho sobre IPv6 e IPv4, as diferenças e como você se localiza. Então, se você ver no quadradinho de IPv6, nós temos o loopback, 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos, 1. Esses 2 pontos, 2 pontos, 1 significa que eu tenho tudo zero à minha esquerda, tá? Aí, se você ver ali em IPv4, eu tenho o loopback 127001. No IPv6, o link local seria a mesma coisa do endereço a pipa no IPv4. O endereço a pipa é quando a plaquinha de rede não conseguiu ter uma conectividade. Então, sim, se a gente der um ipconfig ali, você vai ver que o endereço no IPv4 é 169.254.254. Aí varia, né, porque é rede, né?
E no IPv6 nós temos o link local FE8. Tá? Unique Local FD07 é início, ok? Tudo que eu estou falando aqui é o início do endereçamento. FD07 é a mesma rede interna, no caso, tá? Uma rede privada, por rede 10, classe A, 110, classe B, 192, classe C. Só para nós entendermos um pouquinho também qual é o endereço que nós iríamos receber da nossa operadora. Então, seria o endereço global. Pode ser 2001, 2002 e, em alguns casos, 2003. E no IPv4 é o endereço da nossa operadora. Pode ser fixo ou pode ser dinâmico. Aqui, o endereçamento IPv4, ele trabalha com 32 bits. Se nós elevarmos a quantidade de bits disponíveis, nós temos 4.294.967.296 endereços, tratado com 4 octetos de 32 bits, e o localhost 127.0.0.1. Agora, se eu for para o endereçamento IPv6, eu queria saber quantas possibilidades de endereços eu posso ter. Olha só, é só eu levar 4, né, para 128. Tá? Então, eu tenho mais de 341 decilhões de possibilidades. Todas essas possibilidades têm que entrar em 8 duoctetos. Depois nós vamos ver a diferença do octeto para duocteto. E a soma de todos os duoctetos, 128 bits, porque cada duocteto é 16 bits. E o localhost, 2.2.1, significa que é tudo zero à esquerda. Isso aí é a abreviação que nós vamos aprender um pouquinho depois. E aqui, vamos entender um pouquinho essa parte aí desse endereço, que é um endereço grande, né? Ele não é muito amigável, né? Se fosse amigável, ia ser fácil. Imagine agora você virar para o teu colega e falar, cara, qual que é o teu endereço IP? Aí ele começa a te falar, 2001, 0DB8, AD1F, poxa vida, vai chegar uma hora que é complicado. Então, a partir de agora, galera, o IPv6, o DNS já era um dos principais resolvedores, no caso, né? O principal resolvedor. Mas ainda você podia virar para o teu colega e falar, amigo, qual que é o seu endereço IP? 192.68.10.10. É fácil, né? Então agora é muito mais fácil você trabalhar com o DNS mesmo, tá? E nós sabemos que o DNS IPv4 é o registro do tipo A. E o DNS do tipo V6 é AAAA. É a mesma coisa, ok? Dá um nome para o endereço IP de uma máquina interna. Então, veja que eu tenho 8 grupos, 16 bits, todos eles separados por 2 pontos e é escrito por números hexadecimais, tá? Então, aqui você consegue ver a separação. Toda separação é através de 2 pontos. Cada separação dessa representa 16 bits, tá? Só que esse cara aqui dentro, tá? Esse cara aqui dentro, também ele é quebrado, ok? E isso aí nós vamos ver. É por isso que dentro dele nós temos o duocteto, tá? Então, se nós somarmos 16 mais 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, nós temos aí 128 bits. É a quantidade de IPv6 que nós podemos trabalhar. Aqui só para vocês entenderem um pouquinho, tá? Olha só, aqui do meu lado, aqui ó, vocês estão vendo aí a marquinha? Desse lado aqui eu tenho uma tabelinha que eu coloquei para vocês, tá? Essa tabelinha que eu coloquei para vocês, ela é uma tabela para vocês saberem o peso de cada número, tá? Ou de cada símbolo hexadecimal ou bit que representa IPv6. No IPv4 nós sabemos que é 128, 64, 32 e assim por diante, ok? Aqui no IPv6 eu não trabalho bem dessa forma.
como ele é dividido em duoctetos, tá? Então vejam o seguinte, essa parte aqui embaixo, ela é um endereço IPv6. Mas como que eu cheguei nesse endereço IPv6? Justamente vendo a tabela dos bits, que é os binários, né? Quem está ligado, que é o número 1, recebe um ponto. Quem não está ligado é 0, ok? Então, olha só. Se eu pegar essa tabela, ó, eu vou de 0 a 15 dentro de IPv6. Então, se a gente começar aqui, ó, 0. 0 seria todos os meus bits desligados. Então, eu tenho um valor 0. O 1 é só o bit 1 ligado. O 2, bit 2 ligado. O 3 é o bit 2 e o bit 1 ligado. O 4, só o bit 4 ligado. O 5 é o 4 mais o bit 1. E assim por diante, galera. Até você ter a última possibilidade, que seria todos os seus bits ligados. Todos os seus bits ligados, nós temos um número hexadecimal. 1 seria número hexadecimal. FFFF seria a última possibilidade de... Vamos lá. Na continuidade aqui. Então vamos lá. Aqui, ó, na parte de cima, eu coloquei o endereçamento completo, tá? E depois eu vou quebrando, tá? Então aqui o endereçamento completo. Aqui eu tenho 128 bits, tanto ligados quanto desligados. Os bits ligados é a nossa soma, é o nosso resultado. Então veja que agora aquela tabelinha anterior vai ficar muito mais fácil, tá? Por quê? Porque olha só, aqui embaixo, nessa parte aqui, perdão, mudei o slide, vamos lá. Aqui embaixo, ó, nessa parte aqui, eu consegui fazer o quê? Dividir em limites de 16 bits. Eu dividi nos limites de 16 bits, eu consigo criar todos os meus duoctetos com blocos de 16 bits, já convertidos em hexadecimais. Então, como que eu consegui achar esse número 2, esse 0 e esse 1 dentro do primeiro bloco de 16 bits? Então, o que eu vou ter que pegar? Esse primeiro bloco aqui, para vocês entenderem, ok? E o que? Dividir ele aqui, ó. Tá? Então, quais seriam os pesos? Esse cara aqui é peso 8. Então, ele está 0, ele não conta. Esse cara aqui é peso 4. Ele está 0, ele não conta. Esse cara aqui é peso 2. Então, ele conta. E o outro carinha aqui é 0, então ele não conta. Então, eu tive um resultado de 2 nesse primeiro. Aqui é 0, então aqui é 0. Aqui é 0 e aqui é 0. Aqui, olha só, 0, 0, 0 e aqui é 1. Então, 1 é o peso final. Aqui fica 1 mesmo, tá? A mesma coisa que nós vamos fazer aqui no verde, tá? Eu vou marcar o verde aqui para vocês, para ficar mais fácil. E vou dividir em 4. Olha só. Se eu dividir em 4, galera, ficou muito mais fácil. Então vamos lá. Ó, o primeiro aqui é 0, então é 0. Esse segundo aqui, 8 mais 4, aqui 0 e aqui é 1. Então, 8 mais 4, 12. Com mais 1 no final, 13. Virou D, número hexadecimal. E aqui, ó, 8 mais 2 mais 1 é 11. Se é 11, é B. E esse cara aqui eu só tenho um bit ligado, que equivale a 8. Então, pessoal, a sequência é essa. É muito, muito tranquilo, tá? Ficou bem mais fácil aí de vocês entenderem.
E aí, vamos para a parte aqui embaixo, que é o seguinte. Essa parte aqui, ó, que é a parte de simplificar os meus zeros à esquerda. Ok? Então, de que forma que eu posso simplificar? Esse primeiro aqui, ó, eu não tenho zero à esquerda. A minha esquerda, eu tenho o número 2. Então, eu não consigo simplificar nada e ele continua o número 2001. Esse segundo cara aqui, ó, eu tenho um zero à esquerda. Então, eu posso simplificar. DB8, eu já sei, eu não preciso colocar, mas eu já sei que tem um zero ali na esquerda. Se eu fosse falar ele, os 16 bits completos, seria um zero DB8. Mas olha só, eu não preciso usar o zero, tá? Eu posso simplificar. E esse cara aqui, eu consigo tirar todos os zeros à esquerda, mas vai ficar um zero apenas, tá? E aí, assim por diante, tá? Vamos dar continuidade. Aqui, galera, é a parte de endereçamento também, tá? Então, o que eu posso na representação de IPv6? Caracteres maiúsculos e minúsculos, não tem problema. Omitir os zeros das esquerdas, como eu expliquei para vocês. E quando eu tenho zeros contínuos, eu posso representar por 2 pontos ou 2 pontos. De que forma, tá? Só que isso aí tem que ficar bem esperto. Por quê? Olha o exemplo que eu coloquei para vocês, tá? 2001, tá? Aqui, a limba. Opa. Veja o exemplo aqui, ó. 2001, 0DB8, 0000, 0000, 130F, 0000 e 140V. Então, perceba o que eu posso fazer, tá? Então, 2001 eu mantenho igual. DB8, eu sei que eu tenho um 0 à minha esquerda, eu tirei. Aqui, 0, 0. Eu poderia representar por zeros contínuos, mas veja que eu escolhi a representação dos zeros contínuos aqui no final, tá? Não é bem o porquê de eu ter escolhido isso, tá? Porque é o seguinte, se eu colocar 2, tá? Duas representações de zero contínuos por 2 pontos, eu gero uma ambiguidade. Ele não vai entender que tem mais uma cadeia ali de 16 bits. Tá? Ele se perde. O que ele faz? Ele vai pegar os zeros que você gerou, a representação por números contínuos, e colocar aqui na frente. Tá? Ele vai colocar aqui na frente. E ele vai representar por zeros, mas vai colocar ali na frente. Então ele não pode colocar todos os outros zeros ali na frente também. Aí ele gera erro, tá? E aí você não consegue mais responder a esse endereço IP. Ele fica com um formato inválido através de uma ambiguidade. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Se eu tenho 4 duoctetos de zeros, apenas 2 duoctetos de zeros contínuos podem ser abreviados por 2 pontos. Ok? Vamos lá. Então aqui, galera, vamos entender um pouquinho o que é host e o que é rede em IPv6. Tá? Então veja o seguinte, aqui em cima em verde eu tenho uma forma que é a forma resumida. Tá? Aqui em cima eu tenho uma forma resumida. Então, 2001 é um link global, dado pela operadora, tá? 0DB8. Veja que eu tenho aqui, ó, tá? 2 pontos, 2 pontos. Por quê? Porque eu sei que tudo o restante à minha direita, tá? É rede, tá? Ou, perdão, é host, tá? A minha rede está aqui. E a minha direita é host. E essa parte aqui, pessoal, é o meu prefixo, tá? Essa parte aqui é o meu prefixo. Aqui é o meu prefixo. É dessa forma que ele vai trabalhar quando você tem
é um servidor DHCP versão 6, ou quando você não tem um servidor DHCP. Quando você tem um servidor DHCP versão 6, você tem o monitoramento do endereço IP. É IP6 como monitoramento. E quando você não tem, você trabalha com o prefixo através de um roteador IPv6. É ele quem faz toda a rede ser respondida através de um prefixo dado a ele. Tá? E aqui embaixo é a parte da forma completa. A forma completa é com todos os bits. Tá? Todos os bits que eu retirei com os dois pontos e dois pontos. Quando eu for fazer o lab para vocês, a demonstração, vocês vão ver que eu vou trabalhar sempre na forma resumida. E também eu vou trabalhar com a parte de abreviações, para ficar mais fácil. Vou tirar meus zeros à esquerda, tá? E aí, se eu abrir todos os bits aqui embaixo, tá? Vejam só, é fácil. É só eu quebrar novamente em 4 carinhas aqui, ó. Quebrei aqui, quebrei aqui, quebrei aqui, e aí restou os outros 4 bits ali. Então, 8. Aqui eu tenho 8. Aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 0. Então, aqui em cima eu tenho o número 2. Tudo 0, eu tenho 0. Tudo 0, eu tenho 0. E aqui meu bit é 1. Então, aqui o peso do meu bit é 1 também. A mesma coisa nós iríamos fazer com esse outro do octeto, tá? No caso aqui, galera, eu fiz uma demonstração aqui para vocês, tá? Com um bit emprestado. Então, imagine que eu quero dividir aí a minha rede emprestando um bit. Tá? Então, eu quero saber como que ficaria a quantidade de redes que seriam possíveis emprestando um bit e quantos hosts seriam possíveis trabalhar com esse bit emprestado. Então, aí fica fácil, porque é uma fórmula. E nessa fórmula é 2 elevado ao quanto de bits usados. No caso 1. Eu usei 33 bits. Por quê? Aqui eu tenho 16, 16, 32, mais 1 aqui, ok? Eu tenho 33. Então, 2 elevado a 33 dá todos esses números que nós vimos aqui. 8 bilhões, 569 milhões, 934 mil e 592 redes possíveis dentro desse cálculo que nós fizemos. E aqui embaixo seria a quantidade de hosts que seria possível eu colocar dentro dessa rede. Então, toda essa quantidade de hosts que nós estamos vendo aqui. Por quê? Eu vou fazer o cálculo de 2 elevado à quantidade de bit que sobrou para nós, que são bits zeros. Então, veja só que aí eu posso dividir em 2 blocos, tá? Então, como que eu sei que eu posso dividir em 2 blocos? Porque também tem uma fórmula, tá? E essa fórmula é 16 dividido pela quantidade do bit emprestado. Então, qual que é o valor do bit emprestado? Então, como que eu sei o valor? Ó, é muito fácil. É só eu quebrar novamente aqui. Olha só. Qual que é o peso daquele número 1 que está ali? Não é 8? Então, aqui fica 16 dividido por 8. Então, eu posso trabalhar com 2 blocos nesses endereçamentos. E como que ficaria esses meus blocos? Então, quais que são as minhas últimas possibilidades, não é? Porque o meu peso é 8 aqui desse bit que nós emprestamos. É peso 8. Se é 8, então eu vou começar aqui do endereço 0, o primeiro bloco, do endereço 0 até o endereço 7. O segundo bloco já começa no endereço 8 até o último possível, seria 15, todos os bits ligados. F, 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 F.
ok? Daí vamos passar com 2 bits emprestados, tá? Então, olha só, é a mesma coisa, eu tenho 2 bits emprestados, aqui na parte de cima, tá? É a mesma explicação que eu dei anterior, mas é 2 bits emprestados. Então, se eu peguei 2 bits emprestados, olha só, o bit emprestado é esse cara aqui, tá? Se é esse cara aqui, então, quantos bits ligados eu tenho? 34 bits. Então, 2 elevado ao número de bits ligados, eu tenho toda essa possibilidade. Tá? 17 bilhões, 169 milhões, 869.186. E aqui embaixo, galera, eu tenho os bits de rede, tá? Que eu tenho a possibilidade. Então, sobrou 94 bits de redes, tá? E aí, como que ficaria meu bloco? Então, aqui também é bem fácil a gente saber o peso de cada bloco. Então, é só eu dividir aqui. Olha só. Então, o primeiro peso desse primeiro bit é 8. Esse cara aqui é 4. Esse cara aqui é 2 e esse cara aqui é 1. Então, o bit emprestado, que foi o segundo bit, é o peso 4. Então, é só eu dividir 16 pelo valor do bit emprestado, 4. Então, eu tenho a possibilidade de criar 4 blocos emprestando 2 bits. Se é 4, então, como começaria a nossa rede? De 0 a 3, de 4 a 7, de 8 a B, de C a F, que é as nossas últimas possibilidades. Então, são todos os bits ligados que dão um valor número 15. Vamos lá, vamos continuar. Então, aqui é a mesma coisa com 3 bits emprestados. Qual é o valor do terceiro bit? É um valor 2, então eu tenho a possibilidade de criar 8 blocos. Então, começa em 0, vai até 1, 2 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, A a B, C a D, E a F. Então, aqui eu tenho todas as possibilidades da explicação anterior. E o prefixo da minha máscara, no caso, como se fosse uma máscara de subrede, eu ganharia mais um bit aqui. Poder slide. Eu ganharia mais um bit aqui. E aí eu ficaria com 35 bits para redes. E aqui a mesma coisa emprestando os 4. Só que aí emprestando os 4 seria a última possibilidade possível, tá? Para ele. Por quê? Eu vou dividir aqui, ó. Eu divido aqui e divido aqui. E aí eu tenho 15 a minha soma aqui. Então, se eu tenho 15 a minha soma, eu tenho a possibilidade de fazer 16 blocos. E o peso final desse 1 que nós estamos vendo aqui no cantinho é 1. Então, vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, até chegarmos em F, tá? E ele vira barra 36. Tá errado essa parte aqui, pessoal. Eu não olhei no slide, tá? É 36 aqui, ok? É 36. E aqui, o nosso próximo slide. Imagine que você precisa ter 50 subredes, né, IPv6 com esse endereço global que foi te dado pela operadora. Só que você não pode sobrar endereço de bit. Você tem que trabalhar com o mínimo de endereço emprestado, né? De rede emprestado para de host emprestado para rede. Então, como seria, né? Olha só, quantos bits eu poderia emprestar para eu ter a possibilidade de trabalhar com 50 subredes? Então veja o seguinte:
Se eu emprestar 5 bits, 2 elevado a 5 não chega a 50. Então, não tenho possibilidade. 2 elevado a sexta é a minha possibilidade mais perto. Então, eu posso ter aí 64 sub-redes. Só que nosso prefixo, nós estávamos trabalhando com /32. Se eu estava trabalhando com /32 e emprestei 6 bits, ok? Eu vou só somar ali, 32 mais 6, meu prefixo virou /38, tá? Só que aqui entra uma outra questãozinha. Qual é a questão? Mesma coisa, o segredo é a gente sempre dividir aqui para ficar bem mais fácil, tá? Opa, não é aqui, é aqui. Então, aqui, essa parte aqui, ó, eu não consigo trabalhar mais com ela, tá? Por quê? Eu já esgotei, já usei todas as possibilidades possíveis. Eu posso trabalhar aqui nessa parte, tá? Então, qual que é o meu peso aí? É 4. Por quê? Esse primeiro bit é 8. Esse segundo bit aqui, ele é 4, tá? Então, se for aquele cálculo 16 por 4, né? A gente sabe que das possibilidades de trabalhar com as redes. Então, como que ficaria aqui? O primeiro bit eu ainda não mexo, tá? Esse cara aqui, ó, eu não mexo. Eu vou mexer nesse outro cara aqui. Então, se o peso é 4, ele vai de 4 em 4. Então, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, 12, 13, 14, 15, 16. Aí sim eu vou ganhar o número 1 aqui. Tá? Vou ganhar o número 1, aí vai. 1, 4, 1, 8, 1, C. C, eu ganhei o número 2. E assim por diante. Até nós chegarmos à última possibilidade, que seria F, 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 F. Deu para entender ali certinho, pessoal? Então vamos lá. Vamos pular para o nosso próximo slide. No nosso próximo slide a gente vai falar um pouquinho do ISATAP, tá? O ISATAP é a parte de transição de endereços IPv4 para endereços IPv6, ou de endereços IPv6 para trabalhar com endereços IPv4. É a conversa, né? Que um IP, um protocolo, consegue fazer com outro protocolo. Só que muitas das vezes nós temos que usar algumas técnicas de tunelamento. Então seria ISATAP, 624 e Teredo. Tá? Então, primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre o ISATAP. O ISATAP é o protocolo de encapsulamento que permite que uma rede IPv6 externa, tá, converse, tá, consiga se comunicar com uma rede, uma intranet que é somente IPv4. Só que essa conversa se dá através do anúncio da consulta DNS dentro do servidor, que é dentro do servidor DNS, mas que usa aí no meio do caminho um roteador ISATAP. Tá? Esse roteador ISATAP, vocês vão ver que eu vou criar um roteador ISATAP na nossa demonstração, tá? Que é ele quem vai fazer a conversa. E vai ser um Windows Server 2012 R2. Tá? Ele vai utilizar aí, galera, uma conversão de endereço, que vai ser uma conversão entre o IPv4 e o IPv6. Lembrando que o ISATAP é somente na intranet IPv4. Então aí eu tenho nossos hosts ISATAP, que conversam com a rede compatível externa, que seria o IPv6. Esse endereço, o IPv4, ele será encapsulado dentro do endereço IPv6. Vocês vão ver na prática esse endereço encapsulado. Dessa forma, assim ele vai permitir que essas duas redes possam conversar. Só que o ISATAP só foi projetado, galera, para trabalhar na rede interna, ok?
não tem nenhum serviço público de ISATAP. Ele está dentro da sua intranet. E por padrão, né, os nossos Windows Servers 2008, 2008 R2 e 2012 já tem o adaptador de turno para o ISATAP configurado. Tá? Então, só para a gente entender um pouquinho, aqui nessa parte, eu coloquei uma tabelinha aqui para vocês, tá? Aqui, ó, essa tabelinha aqui, só para vocês entenderem o seguinte, dentro do ISATAP, eu não preciso fazer uma configuração manual para ele funcionar, tá? Ele já vem habilitado por padrão, através de uma resolução de nome DNS. Só que eu vou criar tudo isso para vocês. Vou criar do zero. Nós vamos criar um anúncio, uma rota do ISATAP, através de um endereço global, 201. Ok? Então veja aqui, ó, que eu tenho um prefixo unicast. Ele é qualquer prefixo que seja IPv6. Tá? Ele, nesse caso aí, ele não pode ser IPv4. Ele é um IPv6, ele pode ser um link local, que é o FE8, tá? Ou pode ser um global, não tem problema algum. Tá? Aí aqui, quando nós sabemos que o ISATAP está funcionando, o endereço do ID do ISATAP sempre será 5EFE. Tá? Então aí vai ficar fácil ter esse valor. Tá? E aqui é o endereço IPv4 encapsulado dentro de um IPv6. Ok? E vocês vão ver que ele é de fácil implementação. Tá? Ele é bem tranquilo. Então, vamos dar procedimento aqui. Eu criei uma demonstração para vocês. Deixa eu voltar para mostrar como que vai estar o nosso ambiente, tá? Então eu vou ter um DC, que ele vai ser um IPv4, tá? E eu vou ter um servidor que vai ser um roteador, ele vai ter dois endereços, um endereço interno, que vai ser uma plaquinha interna, e uma plaquinha externa. A plaquinha externa vai se comunicar com o Windows 8, que seria o nosso IPv6. Então, eu vou ter um IPv4 aqui no meu DC interno e vou ter o endereço IPv6 no meu externo. Tá? Então, vamos lá, vou mostrar para vocês. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, deixa eu subir as máquinas. Só um minutinho. Vou compartilhar a minha área de trabalho com vocês. Então, vamos lá. Vocês já estão vendo a minha tela, galera? Pessoal, vocês estão vendo na minha tela? Ok, beleza. O Leandro já diz ok ali. Então, vamos dar continuidade. Então, a primeira coisa que eu vou configurar aqui para vocês vai ser no meu RTR. Eu vou habilitar o roteamento IP. Eu vou habilitar pelo registro, ok? Então, vamos abrir o nosso querido Regedit, HQ Local Machine, System, corrente.set, Services. Aqui dentro eu tenho o TCP/IP. Dentro do TCP/IP eu tenho aqui, ó, parâmetros. E veja aqui, ó, IP Enable Router. Veja que o meu número é 0, então ele não está habilitado. Eu vou habilitar e vou dar um reboot nesse servidor. Vamos lá. Vamos dar um reboot nele. Ok? Agora, enquanto ele rebuta, o que nós vamos fazer? Tá? Aqui, ó, eu estou no meu DC. Tá? No DC, ele vai ser o cara que vai estar na minha intranet. É ele quem vai estar anunciando o meu ISATAP por DNS. Meu nome é ISATAP no DNS para o roteamento. Ok? Para o servidor
de DNS. Então, o que eu vou fazer nele? Vou mostrar para vocês que eu vou desabilitar o IPv6 nele. Ele vai ficar puramente IPv4. Tá? Dei um OK. Então, está desabilitado. E eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou lá no meu cliente e vou fazer a mesma coisa como o meu cliente, ele é o meu cliente externo. Se ele é o meu cliente externo, ele vai ser o IPv6. Então, eu vou desabilitar o IPv4. Vamos lá, desabilitar o IPv4. Dá um OK, OK. Então, está desabilitado. Perceba, então, que eu tenho só o IPv6 de link local, FE8. Ok? Então, vamos ver se o nosso roteador já voltou, porque é ali onde a gente vai configurar agora o anúncio do roteador IPv6 para uma rede externa. A nossa rede externa vai ser o IP global, tá? Como se a operadora tivesse nos dado esse endereço IP. Então, vamos conectar aqui no nosso amigo. Tá? Então, eu estou aqui no meu FTR e vamos brincar o quê? Com comandos, né? Não sei se vocês gostam, mas eu gosto. E eu vou aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil a visualização, tá? Aí. Então, olha só. A primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um anúncio, tá, do meu roteador IPv6. Só que para isso eu vou ter que setar o encaminhamento da minha interface IPv6. Então, vamos lá. NetSH interface IPv6 set interface, tá? Aqui, galera, eu dei um nome para minha interface. O nome dela é externa. Então, como eu tenho nesse servidor, é um roteador, no caso, eu tenho duas interfaces, a interface interna e a interface externa. Então, para eu não confundir as minhas placas, eu dei o nome de interna e externa. Tá? Então, forward join enable. E aí, advertise enable. Vamos receber o nosso OK. E aí o que eu vou fazer? Criar uma rota para um link global. Tá? NetSH interface IPv6 AD route. Então, o nosso endereço 2001, que vai ser o endereço de link global. Aqui eu vou trabalhar com a abreviação. Eu sei que tem um zero antes do D, mas eu não vou colocar esse zero, tá? Então, DB8, 0. Então, olha só, eu sei também que ali tem 4 zeros, mas eu tirei todos os zeros à minha esquerda, tá? E aí, 1. Eu sei também que eu tenho 4 zeros ali e tirei à minha esquerda, tá? E aí, dali em diante para frente, todos os meus números são zeros, porque começa a minha rede. E aqui, aonde que eu vou setar essa rota? Para mim é a placa externa. E vou publicar essa rota para o meu cliente. Opa! Publish. Vamos ver aqui o que foi. Faltou um barra aqui, ó. Aí. Beleza, agora sim, tá? Que é meu prefixo, tá? Então, galera, fiz aqui no meu roteador, tá? E vou lá no meu cliente agora, ver se eu vou ganhar 2 endereços globais. Meu cliente.
Estou aqui no meu cliente. Vou dar um ipconfig. Perceba que eu já recebi a rota através do meu roteador. E aí eu tenho o endereço IPv6 puro, dado pela operadora, 2001, e tem o endereço temporário. Mas o que vai interessar para nós é o endereço IPv6. Ok? Então, agora o meu cliente já está todo configurado apenas com IPv6. Então, o que eu vou fazer agora? Como o Exatap trabalha com nome DNS, eu teria que vir no meu DC, tá? Esse aqui é o meu DC, e configurar no meu DNS o registro, criar o registro Exatap. Como isso aqui, acho que todos nós aí já sabemos como faz, né? Então eu vim aqui, criei um registro do tipo AAAA, que é IPv6, tá? Com o nome Exatap apontando para qual IP? O IP do meu roteador, que é o IP do meu gateway dessa máquina aqui. Tá? Então, aqui já está tranquilo. Então, o que eu vou fazer agora? Configurar lá no meu roteador esse nome Exatap. Então, eu vou criar uma interface lá com o nome Exatap, apontando para o endereço IP do 10.10.01, que é aquele endereço que nós vimos lá no nome. E depois eu vou trabalhar diretamente com o index, que é o indexamento, a indexar, né, o endereço Exatap. E depois com uma rota, que vai ser a rota para esse endereço. Que é esse endereço, através dessa rota, que vai fazer a conversa entre o IPv4 e o IPv6. Ok? Então vamos lá. NetSH interface. Qual que vai ser a minha interface? Agora aqui, ó, Exatap, ok? Que é aquele nome que nós configuramos. Set router 10.10.01. Ok? Então eu criei aqui CT interface com o Exatap apontando para o roteador 10.10.01. E perceba, aqui eu vou dar o ipconfig. E vocês vão ver que eu vou ganhar um endereço no meu turno Exatap, tá? Esse cara aqui. Só para vocês olharem, ok? Por que esse cara? Aqui já fica nítido um IPv4 encapsulado dentro de IPv6. Então, de que forma que fica nítido? Olha só. Eu tenho um IPv4 FE8, 5EFE, que é o prefixo utilizado dentro de um IPv4, 10.10.01, ok? Que é a rota que eu criei para vocês. E eu vou reiniciar novamente esse servidor para ele entender perfeitamente as nossas rotas. Vamos lá. O RTR será reiniciado para a gente trabalhar com as interfaces de indexação. Tranquilo até agora, pessoal? Nenhuma dúvida? Eu não estou acompanhando o chat lá, tá? Espero que vocês estejam ouvindo tranquilo, sem nenhum problema. O servidor já está voltando. Vamos lá.
nosso prompt de comando e vamos começar a brincadeira. Tá, ipconfig, tá? Por que ipconfig? Eu preciso copiar o meu registro, tá? Lembrando que tem que copiar a chave também, tá? Então vou copiar aqui. Aqui eu vou abrir um outro prompt de comando para vocês verem como que eu vou utilizar isso, tá? Então vamos configurar a interface, né? TSH, interface IPv6, set interface. Então o que aqui agora, né? O meu endereço de ISATAP, meu index do ISATAP, ok? E vou encaminhar esse cara também. E aí eu vou fazer a mesma coisa, tá? Adicionando uma rota, que seria aqueles números meus globais do 2001, tá? Conversando com o ISATAP, que é esse mesmo index que nós vimos ali. Tá? Então vamos lá. NetSH interface IPv6 ADRoute. Meu endereço é o 2001 DB8 0 10 barra 64. E aqui é o mesmo registro. Vou fechar aqui. E vamos publicar esse cara. Ok. Quando eu faço esse passo, pessoal, eu tenho que novamente reiniciar o meu servidor de RTR, tá? Meu roteador. Segura as pontas aí. Lembrando, galera, quinta-feira que vem tem mais Quinta do TI com System Center Advisor. Com System Center Advisor. Vai ser bem bacana também. Deixa eu voltar aqui, já está voltando. Que aí o próximo passo vai ser no DC, que é configurar essa mesma interface ISATAP com a rota do nosso servidor de roteamento 10.10.0.1. Já está voltando aqui. Então esse cara já voltou. E eu vou lá para o meu DC. No meu DC eu vou NetSH interface ISATAP set router 10.10.0.1. Então tá configurada no interface ISATAP com a rota 10.10.0.1. E aqui tá, veja que aqui eu tenho agora um túnel ISATAP, mas ainda não recebi a rota. A rota que eu teria que receber seria do meu roteador, que teria que começar também com um prefixo 2001. Só que para isso eu vou reiniciar esse cara.
iniciar o nosso DC. No ambiente de produção, galera, não precisa ser o DC, tá? Aqui eu já montei o lab com o DC só para mostrar para vocês que também é possível. Mas é interessante que ele tenha apenas um servidor de DNS na tua rede para fazer o Exatap funcionar. Enquanto o DC reinicializa, eu vou colocar o DC no cantinho ali e também vou colocar o meu cliente no cantinho aqui. Para vocês, se deu tudo certo, vocês vão ver o IPv6 comunicar com o IPv4 através do Exatap. O IPv4 vai estar encapsulado dentro do IPv6. Aí eu posso trabalhar com a conectividade tanto do IPv6 para o IPv4, quanto do IPv4 para o IPv6. Então já está voltando aqui. Aguarde, só mais um pouquinho. Vamos fazer o teste, galera. Então aqui, olha só, eu recebi aqui o endereço IPv6 dado pelo roteador, ok? 2001, que é um endereço global, um endereço externo, como se fosse a tua operadora que te deu, só que ela está trabalhando com o Exatap. Por que eu sei que é o Exatap? Por causa do prefixo 5EFE. E o IPv4 encapsulado, 10.10.0.10. Então, vamos lá, vamos pingar esse cara. Esse que está mexendo o mouse aqui, pessoal, é o meu cliente, que é o amarelinho aqui, é o meu cliente, que é o meu cliente IPv6. E esse outro aqui, azulzinho, é o meu servidor interno, está na minha intranet, é IPv4, ok? Então vamos fazer o IPv6 conversar com o IPv4. Então, ping 2001 db8 010 0 5EFE e aí 10 0 10. Olha só, ele está pingando. Quem fez isso acontecer foi o nosso roteador Exatap através do anúncio da rota do nome DNS Exatap, ok? E aí aqui no meu DC eu posso fazer a mesma coisa. Posso pingar o meu cliente totalmente endereço IPv6. Então, vou dar um ipconfig aqui no meu cliente, só para pegar o endereço IPv6. O endereço IPv6 é 2001 db8 0 1 DA6, veja que ele está abreviado, 3F12 DA09 FF72. Olha lá. Então, esses caras já estão se conversando através do Exatap.
Show de bola, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa demo, ok? E lembre-se, no ambiente de domínio, DNS. É complicado digitar todos esses números através de um PIN, né? É muito mais fácil a gente trabalhar com o nome. Então vamos voltar, vamos fechar o nosso laboratório e vamos voltar para os nossos slides, que eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o 64 e depois o Teredo, pessoal. Vamos voltar aqui. Vamos lá, 64. O 64 ele é um pouco diferente, totalmente diferente do ISATAP. O ISATAP seria o endereço interno IPv4. E o 64 é o endereço interno, que pode ser um host IPv4 ou IPv6, só que a internet ela é IPv4. Dentro de IPv6, nós trabalhamos com um nó. O nó seria um computador. Um computador ele pode ter um nó IPv4 apenas, pode estar desabilitado IPv6, pode ser somente IPv6 ou pode ser IPv4 e IPv6. Tá? Então, nós temos esses tipos de nós. Tá? E o que o 64 faz? Ele permite que os dois hosts conversem, tanto IPv6 se conversa com os endereços IPv4 que são públicos, através de uma internet que é somente IPv4. Tá? E o que está sendo feito aí? Aí eu tenho roteadores, eu tenho clientes, e aí eu tenho um relay. O que o relay está fazendo? O relay seria ali no site 1. O site 1, veja que eu tenho IPv6 e IPv6. Se eu tenho IPv6 e IPv6, tá? Então ele vai trabalhar apenas com uma extremidade para linkar esses dois caras. Mas ainda eu trabalho com IPv6. Tá? Ali eu vou dar um exemplo para vocês do que está acontecendo. Tá? Então vamos começar ali pelo host A e host B. Eles se comunicam entre si porque dentro desse roteador eu tenho uma rota. E essa rota ela vai utilizar o próximo salto. No caso, o próximo salto do host B para o host A seria esse roteador que está no meio do caminho. É o roteador 64, ok? Para comunicar o host A, deixa eu ir marcando para vocês aqui para ficar mais fácil. Para me comunicar do host A com o host C, tá vendo aqui, ó? Ele está em outro site, tá? Nesse caso aí, o host A ele vai enviar, né, o tráfego para o roteador 64, que é esse roteador aqui que está no mesmo site dele. Mas o que ele vai enviar? Um pacote IPv6, tá? No caso, se ele vai enviar para a internet, ele vai enviar com uma rota global, ou 2001, ou 2002, ou 2003. E o que vai acontecer? O encapsulamento de um IPv4 encapsulado através do roteador IPv6 que vai chegar até o site 2. Sempre quando eu trabalho com tunelamento, no caso aqui, eu vou encapsular, tá, todos os dados. Vou encapsular o IPv6 dentro de IPv4 e o IPv4 dentro de IPv6. Ok? No caso, quando o site 2 receber esse tráfego encapsulado, o que ele vai fazer? Ele chegou com um cabeçalho IPv4. A primeira coisa que ele vai fazer é retirar esse cabeçalho IPv4. E aí vai usar a rota do prefixo da subrede que veio do IPv6, ok? Que seria o meu host C, que vai receber esse prefixo IPv6. Dessa forma, o 64 faz toda a conversão de conectividade entre o IPv6 através da internet, que é IPv4. E aí aqui é o último deles e também é o último recurso a ser utilizado. Tá? Por que é o último recurso a ser utilizado? Porque o primeiro recurso, a primeira tentativa seria o ISATAP.
Então, o exatap seria quando eu tenho uma intranet IPv4 e as minhas extranet IPv6. Aqui no caso 64 já muda. A minha intranet ela pode ser IPv6 ou IPv4. Aí é a forma que vai ser encapsulado o endereço IP. E a internet tem que ser IPv4. E aí nós vamos para o teredo. Então, caso o exatap não funcione e o 64 também não seja compatível, o último recurso é o teredo. E ele encapsula somente endereços IPv4. Tá? Então, o que ele vai permitir? Que os hosts que são IPv6 conversem com endereços IPv4 privados e localizados através de uma NAT. Então, quando você tem IPv4, geralmente você tem uma NAT na nossa ponta, na nossa borda. Por quê? Para apresentar os nossos servidores internos que têm endereços privados para a internet. Quem está fazendo essa conversão geralmente é os nossos firewalls, né? No IPv6 eu não tenho mais NAT, tá? Se eu não tenho mais NAT, eu posso ter o quê? Todos os computadores da minha organização podem ter um link global. Se ele pode ter um link global, ele já está sendo visto para a internet. Tá? Essa é uma técnica de tunelamento automática. Então, ela permite o quê? Que esses nós que estão localizados sejam localizados, né, através de uma NAT, que essa NAT está na internet IPv4. Eu tenho dois componentes aí que é muito importante, que seria o servidor Teredo e o retransmissor Teredo. Porque todo o início da conexão começa pelo servidor Teredo, ok? E por que inicia por ele? Porque eu tenho a NAT. E para ela ter a NAT, eu tenho que determinar o tipo de NAT que o cliente está usando. Nesse caso, eu vou ver se o nó destino possui IPv6 nativo. Se ele tiver IPv6 nativo, o relay, no caso, o retransmissor Teredo, é quem entra na brincadeira. Vai ser ele que vai ser utilizado para criar essa interface entre o cliente e o nó destino, ok? Nos nossos sistemas operacionais Microsoft, o Windows 7, o Windows Vista, o Windows 8, né, como o cliente já tem o Teredo instalado, ele já é ativado por padrão, ok? Agora, quando eu falo em servidores, o 2003, 2008, 2012, ele vem instalado, só que ele não está ativado, ok? E aí, para nós vermos essa tabelinha aqui, eu tenho que ver duas coisas interessantes. Sempre um prefixo, tá? Aqui, ó, tá? Um prefixo Teredo vai começar com 2001.2.000/32, ok? Então aí vai ser o Teredo, tá? E aí, outra coisa importante seria a parte das flags. As flags são responsáveis aí no caso para identificar o tipo de NAT que tem nos seus clientes IPv4. Tá? Só que quanto mais não existir mais NATs aí no mundo, né? Mais o Teredo vai ser deixado de uso, né? Então, se eu tenho NAT, eu uso o Teredo. A partir do momento que eu deixo de ter NAT, o Teredo não vai ser mais necessário, ok? Então, vamos lá para nossa parte de dúvidas e questionamentos. Eu não acompanhei o chat, galera. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Foi uma apresentação rápida, né, para IPv6, mas eu acho que já deu para entender um pouquinho sobre ele, né? Como ele trabalha, a parte ali de endereçamento, né? Como que eu consigo ler o endereço IPv6, valores de bits, né? E gostaria de agradecer a todos aí que esteve presente com nós hoje. Eu não sei se o Eduardo Sena respondeu para vocês, se teve perguntas, tá? Se teve, ele deve ter respondido. Se não respondeu, vocês têm o meu endereço de e-mail, tem o endereço do Eduardo Sena. Vocês podem enviar
e-mail para nós que nós vamos responder também. Pessoal, dúvidas? Tranquilo? Tranquilo, galera? Então, show de bola. Pessoal, então hoje foi uma apresentação realizada pela Quintas TI, Windows Study Group, com apoio dos MTACs, MVPs, ou MCTs e o Microsoft Study Partners. Gostaria de agradecer a todos vocês aí que ficaram com a gente hoje, tá? E quinta-feira que vem tem System Center Configuration, System Center Advisor, ok? Leandro, o IPv6 ele não usa mais NAT, hora nenhuma, ok? Nem interno nem externo, tá? Por quê? Porque a quantidade de endereçamento, 340, 1 decilhões de endereços possíveis, não tem a necessidade de você trabalhar com a NAT. É um comparativo que não sei se você seria legal, pega o tanto de habitantes que tem no mundo, você vai ver que é muito, muito pouco ainda relacionado a tanto de endereço que você tem disponível em IPv6. Leandro, ele pode ser, você pode ter todos os seus computadores com endereços globais, tá? Mas você pode também, como nós vimos, vou voltar ao slide aqui para ficar mais fácil, tá? Só para você pegar aqui. Você pode ter todos os seus endereços globais, como também trabalhar com o Unity Local. O Unity Local seria a parte que você poder aceder estaria também. Aí você vai trabalhar com as suas redes. No caso, uma comparação com o IPv4, rede 10, 110 e 92, classe A, B e C. Mas no IPv6 não tem mais classes. Mas sim, meu endereço começará com FD07. Agora, se você quiser com que o IPv6 se conheça entre si e crie a rede, com o IPv4 isso já é possível, mas eu tenho uma série de limitações, né? Com o IPv6 eu não tenho limitações. A rede e as redes se comunicam. E seria o link local, FE8. Ok? Pessoal, mas beleza, Leandro? Fico feliz que você entendeu. Tranquilo, galera? Então, pessoal, muito obrigado pela noite de hoje. E eu passo a palavra agora ao Eduardo Sena. Obrigado, galera. Uma boa noite para vocês. Ok, Guilherme. A apresentação foi bem esclarecedora. E só alguns recados. Ah, a nossa grade de palestras do mês de setembro já vai ser encerrada na próxima quinta-feira com o System Center Advisor, né, com a apresentação com o Thiago Guiroto, comigo e o Ricardo Antônio, tá, que vai estar palestrando também com a gente. E depois a gente já vai abrir as inscrições para o mês de outubro. Tem muita coisa bacana. A gente vai ter Hyper-V, cluster, é, gerenciamento de PCs com Windows Intune, ITIL, enfim, várias coisas interessantes para vocês. Gostaria de agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora, tá? A partir de amanhã, até o final da tarde, eu já vou estar disponibilizando a gravação do meeting de hoje para download. Então, vocês podem acessar o meu blog, o do Thiago Guiroto também vai tá lá. Deixa eu voltar aqui para vocês terem aí os nossos contatos. Também gostaria de
de deixar mais uma vez para vocês podem encaminhar para a gente um e-mail com sugestões, com temas, tá? Caso alguém queira também fazer uma apresentação, para esse ano vai ser um pouquinho complicado, já que a grade já está fechada até novembro. Caso alguém tenha algum interesse para o ano que vem, é só encaminhar um e-mail para a gente e com o tema e os contatos que a gente vai retornar com o que é necessário para estar apresentando o Quintas da TI. Mais uma vez, obrigado, Guiroto, pelo conteúdo apresentado. Amanhã já vai estar disponível a gravação. Tenham todos uma boa noite e aguardo todos na próxima quinta. O link de inscrição já está no meu blog e no blog do Thiago Guiroto. Tá? Acompanhe a gente também lá no LinkedIn, o nosso grupo, que é o WSG, o Windows Studio Group, no Facebook também. É só pesquisar lá WSG, que vocês vão encontrar, e lá a gente posta as novidades que está rolando referente ao Quintas da TI e outras tecnologias Microsoft também. Obrigado a todos mais uma vez e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até o próximo.